uma pessoa curiosa? Gosta de saber de coisas que a maior parte das pessoas não faz nem ideia? Ou de alguns fatos que por acaso caíram no esquecimento? Ou de coisas que foram se modificando ao longo dos anos? Então você é como nós. Aqui no canal Curiosidade Matou o Gato nós somos muito curiosos. Por isso, no vídeo de hoje, 10 curiosidades. Profissões que ao longo dos anos deixaram de existir. Tem coisa que você nem acredita. Quer ver só? Roda a vinheta. Ao longo dos anos, as profissões foram se transformando e algumas foram sumindo. Estamos aqui hoje para apresentar 10 profissões que saíram de circulação no mundo devido à modernidade, à mudança dos tempos, enfim, elas acabaram. Mas eu trouxe aqui para vocês conhecerem 10 profissões que não existem mais. E a primeira profissão que não existe mais é leitor para entreter funcionários de indústria. Você já assistiu aquele filme Tempos Modernos do Chaplin? Em que eles mostram como no começo da Revolução Industrial os trabalhadores tinham que exercer funções um tanto quanto repetitivas e cansativas? Pois é, foi nessa época que também surgiu uma outra profissão, que é essa, leitor para funcionários de indústria, que nada mais era do que uma pessoa que ia lá e lia para os funcionários para distraí-los, para livrá-los um pouco do estresse que eles viviam e tudo mais. Muitas vezes esses profissionais eram contratados pelos próprios funcionários da fábrica, porque os donos não estavam nem aí. Algumas coisas não mudaram muito, né? Acho que só a profissão mesmo de leitor que acabou. Segunda profissão que não existe mais: coletores de cadáveres para pesquisa. Assustador é isso, né? Pois é, deixa eu te explicar então como é que era. A pesquisa para a medicina sempre foi muito importante, é lógico. Porém, conseguir os corpos para realizar essa pesquisa nem sempre era uma coisa legalizada. Então, era aí que entravam os ressuscitadores. Assim eram conhecidas as pessoas que eram contratadas clandestinamente, logicamente, para entrar nos cemitérios durante a noite e pegar alguns corpos que serviriam para pesquisa de alguns, enfim, para pesquisas de desenvolvimento da medicina. Bizarro, né? Pois é, mas isso existia. Terceira profissão, acendedor de lampião. Muito antes das redes elétricas chegarem, o que iluminavam as ruas eram os lampiões. Eles ficavam lá em cima e alguém tinha que ligar e desligar isso todos os dias. Então existia essa profissão. Alguém que com uma grande vara chegava e ligava cada um dos lampiões para iluminar a rua, e depois, quando o dia nascesse, essa mesma pessoa tinha que ir lá e apagar todos os lampiões. Essa profissão acho que era meio entediante, né? Quarta profissão bastante inusitada, que eu tenho certeza que você jamais imaginou que existiria, era arrumador de pinos de boliche. Pois é, você gosta de jogar boliche? Aquele joguinho que você arremessa a bola e os pinos vão para todos os lados. Pois é, já pensou em jogar esse jogo, sendo que quem arrumava os pinos era uma pessoa? Na maioria das vezes eram crianças que arrumavam, e era assim, você jogava a bola e aí tinha que ir lá uma pessoa arrumar direitinho os pinos para você fazer a sua próxima jogada. Eu acho que naquela época jogar boliche era também uma coisa de ter paciência, né? Porque eu imagino que não era nada tão rápido quanto é hoje. Pois é, quarta profissão que deixou de existir é essa aí. Quinta profissão que deixou de existir, nessa aqui eu juntei meio que 3 profissões porque são bastante parecidas, que é o telégrafo, a telefonista e o operador de bip ou pager. Pois é, todos eles tinham a mesma função, eles transmitiam uma mensagem. O telégrafo, através daquele código Morse lá que você pode ver no filme Titanic. A telefonista era aquela que passava as ligações pra lá, pra cá, não sei o que, aquelas que ficavam enlouquecidas com aquele monte de fio e tudo mais. E o operador de bip ou pager foi uma profissão que no Brasil, o pager na verdade foi uma coisa que não massificou aqui no Brasil, né? Veio um pouquinho antes do celular e era mais usado por profissionais, por médicos. Quando caiu na mão da população em geral mesmo, durou pouco tempo, então muita gente nem sabe o que é. Mas era um aparelhinho onde você podia mandar mensagens para uma outra pessoa. Só que para você mandar mensagem, não era igual o celular que você pega e digita e a mensagem chega no celular da outra pessoa. Você tinha que ligar numa central e falar qual que era a sua mensagem, aí sim a mensagem chegava lá no aparelhinho da pessoa. Agora imagina,
Você querendo mandar uma mensagem brava pro seu namorado e tem que passar tudo isso pra uma telefonista? Que situação, hein? Coisa mais chata. Sexta profissão, pianista de cinema. Pois é, quando o cinema ainda era mudo, isso foi até 1929, para que as pessoas tivessem mais interesse no cinema e para deixar tudo ali um pouco mais divertido, mais leve, tinha um pianista que ficava ali tocando ao vivo enquanto o filme era exibido na telona. Essa profissão acho que era legal, né? Já pensou você ter ali o som ao vivo? Essa daí devia ser interessante. Eu gostaria de... Aliás, eu participei de um evento assim. Aqui em São Paulo, uma vez no Ibirapuera, teve uma exibição de um filme lá, Céu Aberto, que já por si só é um evento muito legal. E aí, além disso, a música foi feita ali por uma orquestra, não era só um pianista, mas foi feita ali na hora, a coisa toda ao vivo. O filme era Nosferatu e a música foi feita ali na hora. É muito legal. Sétimo lugar já não era tão legal assim, né? Os conhecidos separadores de carvão. Normalmente eram contratadas crianças de até 12 anos para fazer esse trabalho. Eles tinham que, você imagina, eles tinham que entrar no lugar e se expor a uma fumaça preta para separar carvão. Então, muitas vezes, além de eles ficarem respirando toda aquela fumaça que é totalmente prejudicial à saúde, muitas vezes eles saíam cortados e acabavam quebrando alguns ossos durante aí o seu processo de trabalho. Ou sem contar que eles trabalhavam 14 horas por dia. Nada legal, né? Ainda bem que essa daí acabou. Outra que também não é muito legal de ser lembrada é a função de encadernadoras de livros. Algumas mulheres, na sua maioria pobres, acabavam fazendo esse trabalho que imagina o trabalho que era encadernar um livro manualmente. Depois, quando eles modernizaram o processo, acabaram acontecendo também muitos acidentes com as máquinas e as mulheres que faziam essa encadernação. Então, ainda bem que isso acabou também. Nono lugar, essa sim era inusitada. Essa daí é bem antiga, é lá da época dos reis e tudo mais. Chama camareiro de privada. Dá pra imaginar o que é? Pois é, nada mais era do que a pessoa que limpava o rei depois que ele fazia as suas necessidades. Pois é, acredite ou não, essa era uma função muito cobiçada e normalmente quem realizavam eram os filhos dos nobres. Diferentemente do que você poderia pensar de que era feito por algum tipo de escravo, alguma coisa assim, não. As pessoas queriam ter essa função. E por quê? Porque era uma maneira de se aproximar do rei. Aliás, era muita proximidade, inclusive, hein? Pois é, eles achavam que isso daí poderia ser proveitoso para eles, então todo mundo queria esse cargo. E em 10º lugar na nossa lista de profissões que deixaram de existir ao longo dos anos, temos o radar humano. Pois é, na época de guerra, eles desenvolveram um tipo de aparelho, esse aqui que você está vendo aqui em algum lugar da tela, um tipo de aparelho onde ficava uma pessoa no meio, ouvindo se conseguia identificar algum avião inimigo que pudesse estar se aproximando para poder alertar todo mundo e, enfim, poderem se defender de algum possível ataque. Dá pra acreditar, o cara ficava ali parado, escutando, tinha que ficar muito atento. Era uma profissão muito importante para esse tempo de guerra, né? Mas devia ser chato e uma baita responsabilidade, hein? Já pensou se você que tá nessa fase de escolher uma profissão tivesse que escolher entre uma dessas que a gente acabou de lembrar aqui? Nossa, seria difícil, hein? Ainda bem que elas deixaram de existir. É isso aí, galera. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o seu like se você gostou e, é claro, inscreva-se no canal, indique para os amigos e tudo mais. A gente se vê no próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Tchau.